que nós vimos então na nossa primeira aulinha de hoje? Nós falamos antes sobre densidade e massa específica. Deixa eu achar aqui. Cadê? Aqui. Densidade e massa específica, né? Basicamente, a diferença é que a densidade é para objetos, massa específica é para substâncias. E ambas podem ser entendidas como concentrações de massa. Ok? E aí, falei para vocês aqui, deixa eu ver. E nós estávamos falando de pressão, que é uma concentração de força, que é uma grandeza escalar, tá? E aí aparece aqui o seguinte, ele fala que, eu falei para vocês que pressão é força sobre área. Essa equação da força sobre área, ela vale sempre, tá? Esta equação é uma definição, peraí. Esta equação é uma definição. Só que daqui a pouquinho a gente vai alterar ela para estudos de líquidos, tá? Gás e líquidos, mas mais líquidos, para a gente calcular a pressão de um líquido. A gente vai usar essa equação como ponto de partida, mas ela aqui é a definição. Então, força sobre área. Estava falando para vocês que que pressão é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial, apesar dela estar associada à força, que aí sim é uma grandeza vetorial, tá? E peraí que me enroscou aqui no meu relógio. E falei para vocês que nós faremos exercícios antes de continuar, tá? Vou pegar uns exercícios aqui de densidade da apostila de vocês, para aí não deixar acumular muita coisa. Então, peraí, deixa eu pegar aqui. Vou colocar para aparecer aqui, peraí. Tá, primeiro exercício é esse aqui, ó. Eu já tenho o gabarito já, vou apagar o gabarito aqui, fazer de conta que ninguém viu. Tá, a apostila já vem gabaritada. Esse exercício está na página, para quem quer se localizar, 12 da apostila, tá? Do revisional. Então ele fala assim, ó, Federal do Paraná, o mercúrio é um metal que possui densidade então a densidade, cadê? Aqui. A densidade, oh meu Deus, espera aí um pouquinho. A densidade vale 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Desta forma, o volume de 1 litro desse metal tem massa em quilogramas. Eu quero descobrir a massa. A página, jovem, a página... Qual que eu falei que era? 12. 12 do material 2, revisional 2. Página 12. Tá? Então, como que a gente trabalha com esse tipo de exercício? A medida está em grama por centímetro cúbico. Você pode fazer a transformação para quilograma metro cúbico, tá? Que é 10 a terceira, que é o que eu recomendo que você faça aqui, porque ele quer a massa em quilos. Então, ele te deu o volume em litros, mas ele quer a massa em quilos. Então, eu vou fazer a transformação de grama centímetro cúbico para quilograma metro cúbico. E aí a gente multiplica por 1000. E aí a densidade, 13,6, 10 a terceira, quilograma metro cúbico. Tá? Ele quer o volume de 1 litro. 1 litro eu tenho que fazer a relação com o metro cúbico. Como que eu vou fazer essa relação? A gente vai usar a regra de 3 mesmo. Por quê? Porque eu sei que 1000 litros é 1 metro cúbico, a caixa d'água. Lembra? A caixa d'água de 1000 litros é 1 metro cúbico. 1 litro é X metros cúbicos. Multiplicamos cruzado
e dá 1 dividido por 1000, que é 10 a menos 3 metros cúbicos. Então eu descobri o volume agora em metros cúbicos. Eu tenho a densidade em quilograma metro cúbico. O que eu vou achar no final? Tá, esse X é o volume, né? Eu vou achar a massa. Oi? Mas não é a mesma coisa que usar a fórmula da densidade? Eu vou usar ela agora. Tá. Eu só fiz as transformações de unidade primeiro. Só que assim, gente, aqui você poderia seguir por qualquer caminho, tá? Você poderia, por exemplo, transformar o volume em 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, calcular ali a massa que vai dar em gramas e depois transformar em quilos. Então, assim, exercício de densidade, ele é 1000 caminhos, tá? Só que o ideal é que quando você for mexer com a equação, já esteja tudo pelo menos no mesma unidade. Porque aí dá pra ficar legal. Deixa eu estar gravando algo. Professor, Oi. ao invés de usar fórmula de densidade, pode fazer direto por regra de 3? No caso, por exemplo, seria como? 13. Como que você faz? 3,6 gramas igual a 1 centímetro cúbico. Uhum. X é igual a 10 a terceira centímetros cúbicos. Pode, assim Eu pode. descobri em gramas e depois eu dividi. Assim pode, desse jeito pode, tá? Porque você já fez a transformação do litro para centímetros cúbicos. Pode. A desvantagem é porque a forma da densidade vocês vão lembrar, tá? Então, não sei se é uma desvantagem, mas a desvantagem é que tem caso que não sai assim. Esse caso aí dá certo, o que você falou, dá certinho, tá? Porque, por exemplo, só continuando a minha resolução, 13,6 vezes 10 a terceira, a massa eu quero, o volume é 10 a menos 3. Vai multiplicar cruzado, os 10 a terceira e menos 3 ali vão sumir, e aí você vai ficar com o valor da resposta correta, que é 13,6. Aí, nesse tipo de exercício, que é uma coisinha só, uma substância só, dá para fazer sim por regra de 3, tá? Agora, tem casos que são casos mais chatinhos, que aí não rola, porque aí você tem que fazer uma parte ponderada ali que não vale muito a pena. É tipo velocidade. Velocidade média é muito fácil, ΔS por ΔT. Só que quando você tem velocidade média de trechos, a gente fez isso numa das aulas, não sei se vocês lembram. Viajou um trecho a 40 por hora, viajou outro trecho a 50, outro trecho a 60. A média das velocidades não é a soma das velocidades dividido por 2, ou por 3, ou por 4, né? Tem que calcular mesmo. Que para vocês aqui o exercício, deixa eu achar, é o exercício 4, tá? Tem o 3 ali que a gente ia fazer densidade, mas eu vou falar do 4 primeiro, pra vocês verem como que ele complica um pouquinho a nossa vida aqui. Deixa eu dar uma bicadinha no café. Então, olha só. Deixa eu colocar o 4 aqui. Pera. Aqui. E aqui. Cadê o resto dele? Aqui. Tá. Então, o 4, ele fala o seguinte. 2 líquidos A e B quimicamente inertes, ou seja, não teremos reação química, e não miscíveis entre si, têm densidade de A 2,8 2,8 gramas por centímetros cúbicos. E a densidade de B 1,6 gramas por centímetro cúbico. Respectivamente, são colocados no mesmo recipiente. Sabendo que o volume do líquido A é o dobro de B, então o volume de A é 2 vezes o volume de B. A densidade da mistura é... Aí aqui o que eu preciso fazer? Para descobrir a densidade da mistura, eu preciso saber a massa e o volume final. Não adianta, aí não tem como fugir. Então eu preciso descobrir
a massa de A que foi misturada, a massa de B, tá? A questão 2, jovem, a resposta era, deixa eu ver aqui que eu já tirei ela, dá 13,6, é a D de dado, tá? E o volume final, massa sobre volume. Só que o volume final eu já sei quanto que é. Porque pensa comigo, o volume total é a soma dos volumes que você está misturando. Se você está misturando VA e VB, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 3 VBs. Por que eu tenho 3 VBs no volume final? Porque desses 3 VBs, um é o volume de B, mais 2 vezes o volume de B. Ué, professor, como assim? Ué, 2 vezes o volume de B é o volume de A. Ele falou isso pra gente no enunciado, né? Então, esse aqui é realmente o volume de B. E aqui é realmente, na verdade, aqui é o volume de A. Só que já é transformado para VB. Então, eu preciso descobrir as massas que serão misturadas. Como que eu faço isso? Densidade, massa sobre volume. Então, olha só, densidade de A é massa de A, volume de A. Qual que é a densidade de A? 2,8. A massa de A eu não sei. E o que foi misturado foi o volume de A. Vou multiplicar cruzado. Vai ficar 2,8 VA. Já vou transformar para VB, tá? Vai ficar mais fácil ali pra gente no final. 2,8 vezes. No lugar do VA, eu vou colocar 2VB. Então, 2VB. Portanto, a massa de A é de 5,6 VBs. Vai ficar assim mesmo, vai ficar uma incógnita, normal. Tá? Vou fazer a mesma coisa para o líquido B. Densidade de B é massa de B sobre o volume de B. A densidade de B é 1,6. A massa de B eu não sei, que foi colocada na mistura. E o volume de B é VB. Então, o volume, a massa de B é 1,6 VB. Tá? Bom, essas informações serviram para eu entender a mistura. Mesmo dando com esses termos, com essas incógnitas, com VB aparecendo, tudo. Agora, eu só preciso entender que a mistura, a densidade da mistura de A mais B, é a massa de A massa de B, dividido pelo volume de A, mais o volume de B. Tá? Isso não é uma equação nova. É uma mesma equação, soma das massas, sobre soma do volume. A densidade da mistura A com B, a massa de A vale 5,6 VB, tirei daqui, ó, mais a massa de B, 1,6 VB, dividido pelo volume total. O volume total era quanto mesmo? 3 VB, que é o volume de A mais o volume de B. Então, 3 VBs. A densidade de A mais B é igual 5,6 com 1,6, 7,2. É isso? 6,6 é 7,2 VBs, né? Dividido por 3 VBs. Se eu não fiz nenhuma conta errada, gente, se eu não sonhei em algum momento aí, acho que é isso mesmo. Vou fazer a divisão. 7,2 dividido por 3. Então, dá 2,4 gramas por centímetros cúbicos. O volume, a densidade da mistura é de 2,4. Tá? Então, eu calculei separado e aí depois eu uni para calcular a densidade da mistura. Tem que ficar esperto porque, igual eu falei, o anterior e a maioria dos casos, o que vocês fizeram na regra de 3 funciona. E esse funciona, gente, tem que ficar inventando moda. Mas para casos já assim, já não rola, tá? Aí você vai ter tanto mais trabalho para tentar numa regra de 3 aqui que funcione, que tenha sentido, que vale a pena usar a equação, tá?
Esse aqui ficou claro? Vocês querem um tempinho para copiar? Como que tá a situação aí? De boa? Quer que explique algum pedacinho de novo? Que o próximo aqui que eu vou fazer é o que eu pulei, né? O 3. Beleza. Vou colocar aqui o 3, gente. Se alguém precisar voltar para copiar, dá um berra aí, tá bom? Ó, eu só tenho que tirar a resposta da minha apostila, porque eu esqueci dessa vez. Então deixa eu apagar rapidinho aqui antes que vocês vejam. Ó, e perca a graça. Fazer o exercício. Pronto. Aqui. Ixi, ficou feio, peraí. Aí. Agora sim. Vamos pro 3, então? Uma esfera oca de alumínio tem massa de 50 gramas. E volume de 30 centímetros cúbicos. Eu vou colocar volume total. O volume da parte vazia é de 10 centímetros cúbicos. Aí ele está perguntando na alternativa A, a densidade da esfera. A esfera, gente, é um objeto. Então você vai pensar nele como um todo. Densidade é massa sobre volume. A densidade da esfera é igual. A massa da esfera é 50, né? Porque o ar que está ali dentro basicamente não tem massa. O volume da esfera é o volume total, inclusive a parte oca, a gente está pensando num objeto. Então o volume total que é 30. Ó, a unidade que está grama, centímetro cúbico, então 50 dividido por 30 é 5 dividido por 3. 5 dividido por 3 dá aproximadamente 1,67 gramas por centímetros cúbicos. Tá? Então essa é a densidade da esfera. Do objeto esfera. Aí na B ele fala a massa específica do alumínio. Tá. Como a esfera é feita de alumínio e tem uma parte oca, que é ar, o ar a gente vai desconsiderar, né? Fazer de conta que ele não tem massa nenhuma. E para fazer a alternativa B, eu vou usar a massa específica. Rho igual a M sobre V. A massa específica do alumínio eu não sei. A massa de alumínio que tem na esfera eu sei, que é 30. Opa, desculpa, 50, né? Basicamente, toda a esfera é feita de alumínio. Então não tem muito segredo. E o volume? Aí me respondo. Que volume que vocês colocariam aqui? 10 10 centímetros cúbicos. Será? O 10 é o quê? Não é o volume vazio? O alumínio... Ah, não. É 20. 20, exatamente. Um menos o outro. Porque a esfera tem uma parte vazia, que você vai desconsiderar, vai ficar só com a parte do alumínio. Então aqui é 20, que é o volume que tem alumínio na esfera. Aí 5 dividido por 2 é fácil fazer a conta, né? 2,5 gramas por centímetros cúbicos. Então, para essa situação, a massa específica do alumínio, não sei se é o valor real, mas deve ser próximo, 2 gramas por centímetros cúbicos, tá? Variações, gente, disso, pensando só em densidade, não muda muito não. Vai ser igual ao primeiro caso, que eu falo para vocês, dou unidades, eu não, né? Pessoas que vão cobrar isso de vocês da vida, vão dar unidades diferentes, você vai ter que transformar para a mesma unidade e descobrir uma quantidade que está faltando ali. Na segunda situação, mistura. A mistura também é o mesmo esquema. Se você misturar 3 coisas, calcula as 3 massas separadas, soma os 3 volumes e depois calcula a densidade do conjunto. Ou, falando dessa parte oca, mas assim, já é bem mais improvável. Os outros dois são mais prováveis de
de acontecer. É claro que densidade e massa específica vão continuar aparecendo nas equações de pressão, né? Principalmente pressão do líquido. Mas solta assim, não muda muito disso não, tá? Deixa eu só ver se tem mais algum. Não tem. Tá, não tem. Beleza. Então vamos continuar com a parte de pressão mesmo. Então vou voltar ali na nossa aulinha. Aqui não, aqui já foi outro exercício. Aqui também já foi outro. Aqui. Tá? Nós estávamos falando da pressão, que é a concentração de força. E eu falei que essa aí é a definição. Normalmente essa definição aqui, jovens, a gente usa para sólidos, né? Por que a gente usa mais para sólidos? Porque se você vai colocar um objeto em cima de outro para fazer uma pressão, o sólido tem formato definido. Então você consegue calcular uma área com facilidade. Agora pensa num líquido. Um líquido ele não tem um formato definido. Tá? Você pode mudar a área que ele está apoiado numa superfície só mudando o tubo que ele está dentro. Um cubo não, um cubo é um cubo. Você pode mudar o jeito que ele está inclinado ali, mas um cubo é um cubo. Então eu vou pegar essa ideia da pressão igual força sobre área e vou puxar essa ideia para um recipiente com líquido. Serve para gás? Serve, mas a densidade do gás é tão pequena, que a gente considera que nem vai influenciar. A não ser que eu esteja falando da atmosfera como um todo, mas chegaremos lá também. Então, quer ver? Ó, deixa eu abrir aqui mais uma. Vamos pegar um exemplo. Peraí. Nesse exemplo, eu vou colocar um recipiente. Tá? Esse recipiente está fechado. E ele está cheio de um líquido. Tá? E eu quero saber aqui, deixa eu escrever aqui, líquido. E eu quero saber a pressão dentro desse recipiente. Eu quero saber a pressão gerada pelo líquido aqui. Tá? No fundo do recipiente. Bom, eu posso usar aquela equação porque ela funciona para sólidos, mas aqui eu tenho um formato definido. Eu tenho um recipiente, né? Falando, ó, o formato é esse. Então, olha lá. Vamos falar que esse aqui é um recipiente retangular. Tá? Pressão é força sobre área. Qual é a força que o líquido faz no ponto mais baixo aqui? A força que vai empurrar. Força peso. Oi? Peso? Força-peso? Exatamente. Aqui é um dos motivos da gente usar P minúsculo para pressão é para não confundir com a força-peso. Tá? Então eu vou colocar aqui que é o peso sobre a área. Bom, pressão é igual peso, massa vezes gravidade, dividido pela área. E olha só, aqui que tem aí aquela sacada matemática que de vez em quando aparece. Densidade, eu vou fazer até separadinho aqui, ó. Densidade. Professor, Pode falar? onde tá isso? É que caiu a internet, eu voltei só agora. Tá. Na apostila, você quer saber? É, Ele tá com o título de Lei de Esteven. Quer ver? Ele tá começando na... Isso. 9. 9, isso. Obrigada, Tá? professor. Nada. Então, densidade é massa sobre volume, né? Olha só. Esse recipiente, vamos falar que é um recipiente retangular, pode ser? Cilíndrico, vou fazer um cilindro, tá? Ele é um cilindro. Como que eu calculo o volume de um cilindro? Bom, é para isso que serve aquelas aulas de matemática, para calcular aquele monte de sólido geométrico aí, ó. Temos aqui um cilindro. 2 pi de área, 2 pi r. Nossa, tem uma fórmula. Tem uma mais fácil. Dos sólidos regulares, em geral, quase todos são iguais, tirando os que são pirâmides. Como que a gente faz para calcular de maneira bem geral, zona mesmo? É a área da base, né? Vezes altura. Vezes a altura. Vezes quantas vezes
essa área aparece. Deixa eu mudar de cor aqui. Área da base vezes a altura. Por que eu estou falando disso? Cadê? Vezes a altura. Olha só, o volume é a área da base vezes a altura. Densidade é massa sobre volume. Eu vou isolar a massa aqui. Eu vou colocar densidade vezes volume. Por quê? Porque quem está fazendo pressão no fundo do recipiente, como só tem o líquido, é o líquido. E aí eu vou trabalhar com ele, tá? Vou trabalhar com as propriedades do líquido, com a densidade dele. Eu quero fazer uma pequena alteração, então no lugar da massa aqui eu vou usar o conceito de densidade. Que depois eu vou mudar para massa específica, né, para substâncias puras, mas vamos continuar com densidade por enquanto, que é mais simples. Então, no lugar da massa, ficou densidade vezes o volume, vezes a gravidade dividido pela área. Agora apareceu um treco doido aqui, ó. Volume sobre área, olha essa equação. Deixa eu fazer aqui para cima. Volume sobre área é a altura do sólido. Se eu estou pensando que o líquido está preenchendo todo o volume, a capacidade do recipiente, essa divisão dá altura. Então, a pressão gerada por um líquido depende da densidade desse líquido, da altura e da gravidade. Só dessas coisas. Não depende da base, do tamanho da base. Tá? Depende só da profundidade ou da coluna de líquido que tem ali em cima. Então, com a escrita mais parecida com a escrita que a gente vai usar, vamos só pegar essa equação aqui e dar uma ajeitadinha nela desse jeito. Deixa eu pegar uma cor diferente que eu não usei. Pelo menos aqui ainda, né? A pressão gerada pelo líquido é igual. No lugar da densidade, eu vou colocar o ρ da massa específica, para ficar igual a apostila de vocês. GH. Mudar a ordem da multiplicação, só para ficar bonitinho mesmo. Não tem justificativa prática nenhuma mesmo. Então, a pressão de um líquido... Cadê? A pressão gerada por um líquido, na verdade, pressão do fluido, vou colocar aqui, porque podem englobar os gases, tá? A pressão de um líquido é igual à massa específica dele vezes a aceleração da gravidade, vai caber, e pá, deu pra ver. E a altura da coluna do líquido. Então deixa eu ver onde que eu vou fazer esse negócio aqui, peraí, fazer assim, vou puxar esse negocinho para cá. Aqui, no espacinho. Aqui, colocar aqui dentro essa informação. Aí. Então aqui nós temos a... Ah, não, amigo. Bota lá. Altura da coluna do líquido. Tá? Ou fluido. Vou colocar aqui fluido para ficar mais correto. Fluido. Sistema internacional. Vamos lá. Unidades. A massa específica é quilogramas metro cúbico. A altura é em metros. A gravidade em metros. Opa, nós. Eita, gente, mas tá complicado aqui hoje. Em metros por segundo ao quadrado. E a pressão, a gente já sabe que pressão pode ser Pascal ou Newton por metro quadrado. Tanto faz. Tá? Newton por metro quadrado. Vou melhorar esse aqui, ficou feio. Metro quadrado. Então, isso é um ponto, assim, talvez até contra-intuitivo. Se você estiver embaixo mergulhar 20 metros abaixo da água, tá? Se você pegar 20 metros abaixo do nível do mar, por exemplo, e for medir a pressão naquele ponto, você vai ter lá uma pressão X.
Se você pegar um tubo de ensaio fininho, tamanho de uma caneta, de 20 metros de altura, colocar a água do mar lá dentro e medir a pressão no fundo do tubo, vai dar a mesma coisa. Tá? Então a pressão ela não depende da área lateral, ela depende da profundidade só. E isso é a lei de Stevin. A lei de Stevin diz que a diferença de pressão depende de uma diferença de profundidade. Ou, em outras palavras, aí depois, em um outro momento, eu posso fazer ela por extenso, bonitinha, que no mesmo nível você tem a mesma pressão. Se você tiver todos no mesmo nível. Isso serve para gases também, tá? Por isso que no nível do mar a pressão é uma, e conforme você vai subindo, né, ficando numa posição mais alta, menos gás vai ter em cima da sua cabeça, porque está subindo, né? E a pressão vai diminuindo. Depende da altitude, né? A pressão em La Paz, por exemplo, é menor do que a pressão no nível do mar. Fora essa ideia de pegar uma equação e transformar em outra que tem a mesma origem, mas tem outra aplicação, foi aqui que o Torricelli fez o experimento dele, que eu acho que vocês já conhecem, né? Do tubo de mercúrio. O que ele fez no experimento? Ele pegou um tubo, imagine você na sua casa. Você pega uma bacia cheia de mercúrio, mercúrio é tóxico, calcão, então, mas vamos supor que vocês não soubessem disso, igual ele não sabia na época. Você coloca um tubo grande o suficiente, tá? Um tubo de ensaio grandão, mergulha ali dentro, deixa entrar bastante mercúrio dentro. Tipo colocar um copo dentro de uma bacia com água, deixa o ar sair e fica só água ali dentro. Ele virou o tubo de mercúrio e levantou, deixando a boca para baixo, sabe? É que aqui não... eu vou me arriscar aqui, vamos ver se vai dar certo. Tá, peraí, eu vou pegar, só soltar o microfone aqui. Ó, eu não sei se eu vou ter água suficiente para fazer isso aqui. O que ele fez foi o que, não sei se já perceberam se acontece isso. Tá, aqui eu tenho um copo com água e tenho uma garrafa com água. Eu vou virar a garrafa e vou tampar a boca dela no copo, ó. Aqui eu tenho água na garrafa, o nível da água está aqui e a boca está submersa e a água não desce mais. Aqui equilibrou a pressão, certo? Aqui tem uma pressão equilibrada aqui. Na verdade, nesse caso, não é a pressão atmosférica que está medindo dentro da garrafa, porque tem vapor aqui dentro, tem uma coluninha de líquido, tá? Mas o que ele fez foi isso com o mercúrio. Só que em vez de virar rápido a garrafa, o tubo, ele colocou dentro e foi puxando. Como se eu fosse puxando essa garrafa, o líquido ia caindo, até o momento que equilibrava. Ficava equilibrado desse jeito. Eu vou colocar aqui do lado, porque se esse negócio tombar, vai fazer uma meleca aqui. Tá? E aí o experimento de Torricelli, ele conseguia, por comparação... Aí eu vou explicar melhor visualmente para vocês na nossa próxima aula hoje, lá com os exercícios. Calcular a pressão atmosférica da Terra. Aí ele fez uma comparação com aquela coluna de mercúrio dele, de 760 milímetros, daí que vem, né? 760 milímetros, 76 centímetros de mercúrio líquido, né? Embaixo a pressão é igual a toda a atmosfera terrestre, que tem quilômetros e quilômetros e quilômetros. Aí você pode ter uma noção da diferença de densidade. E aí dá para tirar a densidade do ar, né? Depois do experimento Torricelli, você conseguia fazer um cálculo médio para a densidade do ar. E aí você tem outras unidades. Tem Pascal, Newton por metro quadrado, tem o ATM. O que significa ATM? Atmosfera terrestre. Então, um ATM é uma atmosfera terrestre. Em Vênus são 52 ATMs. A pressão em Vênus é de 52 vezes a pressão que a gente sofre aqui na Terra. Tá, é uma coisa básica, mas que talvez a gente esquece com o tempo. Medir é comparar. Então, quando você faz uma medida, você compara duas coisas. O que ele conseguiu fazer na época dele foi comparar toda a atmosfera com uma coluna fácil de controlar. Porque a gente medir coisa com gás é embaçado até hoje. Na época, então, tá bom? Mas a gente fala dele à tarde, porque agora deu no nosso horário já, não vou esticar muito não. Tá? À tarde eu falo sobre o experimento Torricelli, fazemos mais alguns exercícios sobre isso, só escrevo a lei de Stevin relacionando com a equação que eu coloquei agora e a gente faz alguns exercícios, porque ela é mais enxuta, tá bom? Jovens, até à tarde então, certo? Bom almoço para vocês. Tchau, pessoal.
Até Muito mais. obrigada por eu conseguir. Tchau. Até mais, gente. Até mais. Nada. Deixa eu colocar aqui. Parar de gravar.